Vamos aqui então dar o pontapé inicial da nossa aula de interpretação da Bíblia. Nesse primeiro momento, eu queria comentar com você a respeito da história da interpretação da Bíblia. Mas antes, eu gostaria de fazer uma pergunta. Por que a interpretação bíblica ela é tão importante? Em primeiro lugar, porque é essencial para que você consiga entender a Bíblia e também para que você consiga ensiná-la de maneira correta. Então, talvez você está lendo e não está compreendendo. Isso pode acontecer porque você não tem familiaridade com o gênero literário ou os gêneros que permeiam o texto bíblico, ou porque você não tem familiaridade com o contexto histórico, social, econômico do texto bíblico. E também a interpretação é importante para que você ensine a Bíblia de maneira correta. Talvez você é professor, professora da escola bíblica dominical e deseja ensinar a Bíblia de maneira correta, então a interpretação vai te dar essa possibilidade de ensinar o texto da maneira correta. A interpretação bíblica é uma etapa essencial que sucede à observação, ou seja, vai um pouco mais do que a observação, somente a leitura do texto, somente a observação do texto. Ela te dará a possibilidade de entrar mais a fundo na narrativa bíblica, nos gêneros que a Bíblia tem. E também a interpretação bíblica é essencial para a sua aplicação. O grande propósito da pregação é a gente aplicar a passagem bíblica ao nosso público hoje, ou seja, aos ouvintes que estão ali nos ouvindo na hora da pregação. Então, como que vamos conseguir fazer essa aplicação? Vamos fazer a partir da interpretação. Então, a má interpretação resulta em falácias que advêm de práticas como negligenciar o contexto, usar versículos isolados, atribuir à passagem bíblica o sentido que deseja. Então, nós temos que deixar com que a Bíblia nos comunique aquilo que ela quer nos comunicar. Nós não podemos tentar encaixar no texto bíblico a nossa percepção, o nosso jeito de ver, o nosso jeito de ler. Nós temos que deixar com que a própria Bíblia possa nos direcionar nessa tarefa, nesse sentido, tá bom? Bom, então, olha só essa imagem aqui. Quando você olha para essa imagem, você percebe que tem três pessoas atentas olhando para o mesmo quadro. E você perceberá que cada pessoa chega a uma conclusão diferente. Então, o quadro são dois tracinhos, né, com um arco. O primeiro diz: que belo prato de sopa ainda quente. O segundo: duas flechas para o mesmo arco. Interessante. O terceiro: um lindo vaso de flores, mesmo sem as pétalas. Perceba que cada um interpretou aquele quadro de uma maneira. E a proposta da Bíblia é nos dar uma interpretação sólida. Esse é o propósito das nossas aulas aqui. Ler a Bíblia e ter dela uma interpretação sólida. Nem toda interpretação é válida, embora nós vamos encontrar, através de nossos estudos, que às vezes um estudioso A discorda de um estudioso B dentro de um determinado texto, por exemplo. Isso pode acontecer? É claro que pode. Mas isso não quer dizer que todos os textos terão dupla interpretação. Nós podemos aplicar aquele texto de uma maneira diferente, mas a interpretação é uma. Salvo aqui textos que são de difícil interpretação, que às vezes dá duas ou três possibilidades para a leitura. Mas isso não quer dizer que você deve fazer isso com todos os textos da Bíblia, e todos os textos você ficará interpretando ao seu jeito. Não, isso está errado. Você tem que observar as regras, tem que ter o cuidado. A gente não pode forçar a Bíblia a dizer aquilo que ela não diz. A gente tem que deixar com que a Bíblia fale por si. E para isso nós temos ferramentas de uma disciplina que é chamada de hermenêutica, que te dá as ferramentas necessárias para que você compreenda, entenda e, a partir dessa compreensão e entendimento, você aplique o texto bíblico. Bom, mas quais são, então, os problemas de interpretação? Por que nós temos problemas para interpretar a Bíblia? Primeiro, por causa do abismo do tempo, ou seja, o texto bíblico
quando ele foi lá escrito no seu início, os autógrafos, o que Paulo escreveu, o que Mateus escreveu, ou no Antigo Testamento, esses textos estão distantes de nós. Alguns textos estão distantes cerca de 2.000 anos, 2.100 anos, 2.200 anos, 3.000 anos distantes de nós. Então, nós temos aqui uma distância temporal, uma distância cronológica muito grande. Em segundo lugar, há o abismo de espaço, isto é, o abismo geográfico. Por quê? Porque a geografia da Palestina, a geografia da época de Jesus, não é a mesma geografia nossa aqui no Ocidente, por exemplo. Não é nem mesmo a mesma geografia lá em Israel. A geografia mudou. Por quê? Porque você sabe que conforme os anos passam, a paisagem muda. Então a geografia não é a mesma. Logo, você tem esse espaço aí, esse abismo geográfico. Você tem ainda o abismo cultural, porque a cultura daqueles povos é uma cultura diferente, não é a mesma cultura. Eles tinham práticas peculiares, eles tinham práticas individuais. Então, nós não temos uma mesma cultura, e por isso nós temos que tomar cuidado de observar cada cultura ao seu modo. O abismo linguístico, o texto bíblico originalmente foi escrito em hebraico e grego, e pouquíssimas porções do Antigo Testamento em aramaico. Então, a Bíblia que nós lemos hoje são traduções, não é? Então você tem esse abismo linguístico. Tem o abismo da escrita, o abismo literário. A poesia hebraica ela tem uma característica que a nossa poesia não tem. A poesia bíblica ela rima as ideias e não as palavras. Então você tem esse aspecto literário. A narrativa bíblica, quando ela quer dar ênfase, ela lança mão de um recurso chamado repetição. A gente dá ênfase usando outros recursos, mas na Bíblia você tem a repetição. Então você tem um abismo literário aqui. Você tem que entender que a Bíblia ela é composta de gêneros literários, e cada gênero tem a sua característica, tem a sua particularidade, tem o seu aspecto individual. E quando eu estou lendo uma profecia ou uma poesia, eu tenho que aplicar as características do gênero profético na profecia, as características do gênero poético ou de parábolas nas parábolas, para que eu as interprete de maneira correta e acertada. Então, o que nós vamos ver nas Escrituras? Nós vamos ver uma unidade dentro da diversidade. Então, uma grande variedade de vocabulários e de ênfases. Cada escritor expressa de formas distintas. Cada escritor tem a sua característica, cada escritor tem a sua maneira de falar, de dizer, de escrever. Assim como, por exemplo, se colocarmos duas pessoas para escrever uma determinada redação, cada um tem a sua característica peculiar na hora de escrever. E na Bíblia é de igual maneira. Você tem vários autores e cada autor tem a sua característica própria, tem a sua característica distintiva. E eu preciso, quando estou lendo, levar isso em conta. Embora você tenha uma unidade, há um fio condutor, a Bíblia é muito bonita nesse sentido, as coisas se harmonizam e se ligam, mas você tem que levar em conta também essa individualidade de cada autor. Então, por exemplo, João usa o termo novo nascimento. Paulo prefere a imagem da adoção. Então, você tem aqui duas pessoas, né, falando sobre o que é ter uma vida nova em Cristo, em que um trata como novo nascimento e outro trata como adoção, no sentido do filho adotado. Então, eu preciso observar isso para entender o texto corretamente. Bom, vamos aqui então à história da interpretação bíblica. Logo assim que as cartas foram escritas, né, e começam a ser espalhadas pelas igrejas daquela época, você já tinha textos que hoje nós chamamos texto do Antigo Testamento, mas que naquela época não era chamado de Antigo Testamento. Mas esses textos eles serviam para os judeus lerem, interpretarem e também manifestar a expectativa da espera de um rei messiânico. Então, quando Jesus veio, vários entenderam ele é o Messias, como a igreja hoje se sustenta nessa crença. Jesus é o Messias. Então, por conta disso, dessa estruturação e das primeiras comunidades cristãs, houve a necessidade de
defender a fé frente aos ataques de falsos ensinadores. Então você já vai ver desde o começo do cristianismo, ali nas cartas de Paulo, Paulo defendendo a fé de falsos ensinadores, de falsos mestres, pessoas que queriam pregar um evangelho diferente do que Paulo pregava. Então surge, depois dos apóstolos, os que são chamados pais apostólicos, ou seja, os apologistas, aqueles que estão próximos dos apóstolos e vão dar continuidade ao legado dos apóstolos na defesa da fé. Então você tem Clemente de Roma, Inácio, Policarpo, Justino Marte, Irineu, que escreve um importante livro para combater uma heresia chamada gnosticismo, que negava que Jesus havia vindo em carne, Tertuliano. Então, esses pais apostólicos, ou seja, que foram discípulos dos apóstolos, eles sustentavam que ambos os testamentos unem-se em torno de Cristo. Ou seja, então eles vão ler o Antigo Testamento e vão buscar encontrar Cristo no Antigo Testamento. Então aqui e ali você verá uma interpretação literal, mas também uma interpretação tipológica e uma interpretação alegórica. Então eles vão olhar para o Antigo para dizer, olha, isso daqui está falando a respeito de Cristo, e às vezes eles vão alegorizar o texto do Antigo Testamento. Sendo que isso vai ficar mais claro, e esse método interpretativo vai se tornar mais frequente no que foi conhecido como Escola de Alexandria, conhecida como Escola de Alexandria. Essa escola tem o seu início ali no século III depois de Cristo e vai predominar nessa escola uma interpretação alegórica. Então, os filósofos estoicos e Filo usavam esse método, ou seja, olhar para o Antigo Testamento e fazer uma interpretação alegórica do Antigo Testamento. Clemente de Alexandria, que viveu aí na segunda metade do século II e morreu ali no comecinho do século III, ele acreditava que toda a Escritura deveria ser entendida de maneira alegórica. Então, segundo ele, o sentido literal só poderia fornecer uma fé elementar, uma fé inicial, uma fé básica, enquanto o sentido alegórico conduziria a um conhecimento real. Então, eles olham para o Antigo Testamento e percebem, olha, aqui você tem uma narrativa. Embora aquela narrativa pudesse ser histórica, como era histórica, eles não aliam simplesmente ela como histórica e tentavam tirar lições a partir da história. Mas eles começaram a ler aquele texto tentando encontrar um outro sentido além do histórico, além das lições que o personagem ali está nos ensinando, um outro sentido que era um sentido além. E esse sentido e esse tipo de leitura ficou conhecida como leitura alegórica. Então, Orígenes, por exemplo, acreditava numa leitura tríplice das Escrituras, uma leitura que envolvesse o aspecto literal, o aspecto moral e o aspecto místico ou aspecto alegórico. Bom, olha aqui como era a leitura da parábola do bom samaritano. Então, a cada aspecto da parábola, eles acreditavam que poderia ser alegorizado. Então, o homem descendo para Jericó, algumas pessoas. Jerusalém é igual ao paraíso. Jericó, o mundo. Os ladrões, os poderes hostis. O sacerdote representa a lei. O levita, os profetas. O samaritano, Cristo. As feridas, a desobediência, vícios e pecado. O animal, o corpo de Cristo. A hospedaria, a igreja. Os 2 denários, o pai e o filho. O hospedeiro, o cabeça da igreja. A promessa do retorno do samaritano, a segunda vinda do Senhor. Percebe? Então, assim, quando você percebe essa leitura inicial, você vai conseguir identificar que o sentido do texto ele acabou se perdendo. Porque nessa tentativa de alegorizar o texto e tentar ver um sentido alegórico para toda a passagem, para cada aspecto dessa passagem, você perde o sentido e a beleza do texto. Mas foi algo que predominou durante algum tempo na leitura bíblica. Bom, uma outra escola ficou conhecida como Escola de Antioquia. Só que os principais representantes dessa escola eram João Crisóstomo e Teodoro de Mopsuestia. Já essa escola, ela tinha um olhar diferente. Então, enquanto a escola de Alexandria
deu ênfase no método alegórico, a escola de Antioquia rejeitou o método alegórico de interpretação. Eles acreditavam que o método alegórico não era bom na interpretação, não deveria se usar esse método. Então, eles entendiam que o principal nível de interpretação das escrituras era o histórico. Então, alguns até dirão que é com a escola de Antioquia que surge aquilo que vai ser aprofundado na Reforma Protestante, chamado de método histórico gramatical. Por quê? Porque essa escola acreditava que só se fazendo uma interpretação histórica do texto, ou seja, se você está lendo um texto narrativo, você tem que fazer uma interpretação histórica desse texto. Só fazendo uma interpretação que leva em conta o valor histórico do texto, você poderia interpretar o texto. Agora, é claro que o método alegórico vai estar por ali, né? Eles vão reconhecer ali o método alegórico da Bíblia e tudo mais, mas vai a escola vai ter a preocupação de evitar o uso desse método que era usado frequentemente, de maneira generalizada, pela escola de Alexandria. Bom, aqui então você tem um mapa onde mostra a localização das duas escolas. Então você tem a escola de Antioquia, mais ao norte, e a escola de Alexandria, mais ao sul, que ficava ali na região do que hoje nós chamamos de Egito. Tá? Bem, Jerônimo, lá no ano 347 a 420, mais ou menos o período que ele viveu, ele combinou os aspectos das escolas de Alexandria e Antioquia. Então, ele combinou uma leitura alegórica com uma leitura histórica. Deixou claro que o Antigo Testamento era um livro oriental, escrito numa língua oriental e ambientado num passado oriental. Ao mesmo tempo, ele expressava de modo apaixonado a convicção de que a vinda de Jesus atestava que o Antigo Testamento é um livro de iluminação. Então, Jerônimo reconhecia o seu valor histórico, os seus aspectos históricos, porém, acreditava que o método alegórico poderia ser usado na interpretação também. Bom, Agostinho, o famoso Agostinho de Hipona, um nome importantíssimo na história da igreja. Até hoje, Agostinho é estudado em cursos de universidades que não são confessionais, né, em cursos de mestrado e doutorado. Importante nome aí do período medieval, do período da patrística, ou seja, do período dos pais da igreja. Agostinho entendia a interpretação bíblica em 4 níveis, isto é, para ele, a interpretação bíblica tinha 4 níveis: o nível literal, o alegórico, o moral e o espiritual. Tá? E o objetivo, então, era que cada passagem teria esses 4 níveis e o papel do intérprete era compreender esses 4 níveis. Então, ele tinha o objetivo de registrar o fato, ou seja, o texto bíblico. Quando ele registra o fato, você tem o nível literal. Quando ele ensina o que fazer, o nível moral. Doutrinar, o nível alegórico, e esperança, o nível espiritual. Então, ele se esforçou para levar o Antigo Testamento a sério em seu aspecto histórico, embora acreditava que fosse possível fazer uma leitura alegórica também. Para Agostinho, o princípio interpretativo deveria ser o amor. O amor, então, era o princípio para ler o texto e interpretar o texto bíblico. Bom, na Idade Média, então, vai se destacar um método de leitura que leva em conta 4 aspectos. Foi chamado de método quádruplo, tá? Sentido quádruplo das Escrituras. Você vai ver aqui um pouquinho de influência de Agostinho nesse sentido quádruplo das Escrituras. O primeiro seria o literal, né? Que seria o sentido histórico do texto. O segundo é o alegórico, ou o espiritual. Perceba que há um pouquinho de modificação aqui no que Agostinho propôs. O terceiro, o tropológico, ou o moral. E o quarto, o anogônico, ou aquele que daria um sentido de apontamento para o futuro, né? Já que no grego anagoge seria levantando-a. Tá? Então, esse seria aí um terceiro ponto aí da leitura
desse método, tá ok? Então você tem o literal, o alegórico, o moral, né, e um último que olha para o futuro. Então, por exemplo, Nicolau de Lira, ele dizia que a letra ensina os acontecimentos, a alegoria no que você deve crer, o sentido moral, o que você deve fazer, e a anogogia, aquilo pelo que você espera. Tá? Então, esse era o método aí anogônico, tá? O que você espera. Então, a interpretação da Bíblia tinha de se adaptar à tradição e à doutrina da igreja. Então, no período medieval, houve assim um problema bem delicado, que era o seguinte: a tradição da igreja acabou, em vários aspectos, sendo colocada acima do que a própria Escritura. Então, às vezes, a Bíblia ela era submetida a um olhar que era um olhar que passava pelo filtro da igreja, tá? Pela tradição da igreja. E, às vezes, então, a Bíblia tinha que se submeter a um tipo de leitura que não deixava a Bíblia falar, mas tinha que corroborar com aquilo que a igreja acreditava. Então, Hugo de São Vítor chegou a dizer: aprenda primeiro as coisas em que você deve crer, e então vá à Bíblia para encontrá-las lá. Ou seja, aprenda primeiro a doutrina da igreja, ou seja, a tradição da igreja, e depois, então, você vai à Bíblia para encontrar na Bíblia essas doutrinas ou essa tradição lá, né? Pensando aqui no período medieval, na tradição da igreja naquele período, tá? Bom, surgem então os reformadores, e aqui a gente não tem apenas Martinho Lutero como reformador, embora o nome de Lutero seja um nome importantíssimo para a reforma protestante. Tanto é que a reforma protestante é comemorada no dia 31 de outubro, por conta da atitude de Lutero, né, de ter fixado na igreja do Castelo de Wittenberg as suas 95 teses, 31 de outubro de 1517, mas nós não temos apenas Lutero como reformador, nós temos movimentos reformadores. Então, ocorreram vários movimentos reformadores na Europa. Então, a reforma protestante ela teve por objetivo resgatar a Bíblia enquanto aquela que deve estar no centro. Então, os reformadores vão se posicionar contra a infalibilidade da igreja e vão começar a dizer que a infalibilidade não está na igreja, a infalibilidade está na Bíblia. Tá? A Bíblia é infalível, a igreja não. Então, a tradição da igreja não era infalível, e sim as escrituras. Então, sua posição é perfeitamente evidenciada na declaração de que a igreja não determina o que as escrituras ensinam, mas as escrituras determinam o que a igreja deve ensinar. Então, há uma mudança aqui de paradigma. Enquanto no período medieval as escrituras eram submetidas à tradição, no período dos reformadores, a tradição que foi submetida às escrituras. Tá? Então, ou seja, o que era bíblico, o que era doutrinário, era aquilo que as escrituras apontavam, era aquilo que estava nas escrituras, e não o que a igreja colocava. Né? Então, você tem esse afastar-se, né, de submeter a Bíblia às tradições e agora submeter, na verdade, as tradições à Bíblia. Você tem o contrário aqui. Aqui, inicialmente, eu tenho as tradições e vou na Bíblia para ver se para confirmar essas tradições. E aqui agora é o seguinte: eu tenho a Bíblia e as tradições então vão à Bíblia para saber se de fato elas são bíblicas ou não. Tá? Então você tem uma inversão aqui de paradigma. Bom, então você tem Martinho Lutero, como eu disse, foi sem dúvida um importante reformador ali na Alemanha. Lutero defendeu o direito do julgamento particular. Ele enfatizou a necessidade de se levar em consideração o contexto e as circunstâncias históricas. Exigia fé e discernimento espiritual do intérprete e desejava encontrar Cristo em todas as partes da Escritura. Então, Lutero ele vai ter uma preocupação um pouco mais histórica, e Lutero fazia aqui uma distinção que era o seguinte:
A Escritura precisa apontar para Cristo. Cristo precisa estar nas Escrituras. As Escrituras precisam mostrar Cristo. Em virtude disso, Lutero teve um problema bem considerável com a Epístola de Tiago. Ele chegava a dizer que Tiago era uma epístola de palha, porque ele dizia que não dá para ficar muito claro ali, né, esse apontar para Cristo. E Lutero também tinha um problema com as obras, então ele vai ter uma resistência a Tiago, ele tem uma dificuldade com Apocalipse também. Bem, nós temos também o nome de João Calvino, ali em Genebra. Ele acreditava firmemente no significado simbólico de muito do que se encontra no Antigo Testamento, mas não compartilhava da mesma opinião de Lutero de que Cristo deveria ser encontrado em todas as partes da Escritura. Insistiu no fato de que os profetas deveriam ser interpretados à luz das circunstâncias históricas. Então, ele vai dar valor a esse aspecto de leitura observando a questão histórica. Como ele via, a excelência primeira de um expositor consistia de uma brevidade lúcida. Além disso, considerava a primeira função de um intérprete é deixar o autor dizer o que ele diz, ao invés de atribuir a ele o que pensamos que ele deveria dizer. Bom, aqui Calvino foi bem sucedido nessa aplicação dele aqui, que de fato a gente tem que buscar compreender o que o autor está querendo dizer, o que ele quer comunicar, tá bom? Essa é uma maneira pela qual a gente lê o texto bíblico. A gente leva em conta aspectos gramaticais, é claro, mas devemos também levar em conta aspectos históricos. Bom, após o período dos reformadores, você tem na Europa um movimento que é um movimento que vai questionar principalmente o período medieval. Então, lá no período medieval, a base daquele período era basicamente o seguinte: a fé, tá? A tradição da igreja e o teocentrismo, ou seja, Deus no centro. Porém, após a reforma e várias críticas que vários filósofos vão fazer à igreja, você tem instaurado na Europa um movimento que vai dar grande valor à razão. Então, enquanto no período medieval, fé, tradição da igreja e Deus era a base, no período iluminista você tem razão, negação da tradição da igreja e também antropocentrismo, isto é, o homem no centro. Ora, por conta dessa hipervalorização à razão, o período iluminista vai se propor também a ler o texto bíblico. Só que tudo aquilo que não podia ser explicado de maneira racional deveria ser reinterpretado. É por isso que, nesse período, surge o que vai ser chamado de teologia liberal, que tem uma tendência mais crítica para a leitura do texto bíblico. É por isso que, nesse período, surge um método crítico para ler o texto bíblico chamado método histórico crítico. Então, o período iluminista ele vai rejeitar os elementos sobrenaturais das Escrituras. E por quê? Porque aquilo que tinha de sobrenatural das Escrituras, que estava ali como sobrenatural nas Escrituras, como milagres, Jesus andando sobre as águas, não passava pelo crivo, não passava pelo filtro, pelo critério da razão. E, por conta disso, chegaram à conclusão, então, que esses textos precisavam ser reinterpretados. Então, por exemplo, o relato da criação e os milagres começaram, a partir daqui, serem tratados como mitos. Então, começaram a tratar o relato da criação como mito, o relato dos milagres, Jesus andando sobre as águas, até a própria ressurreição foi tratada como um mito. Então, começaram a tratar esses eventos miraculosos que não tinham como passar por um crivo racional como mito. Bom, então aí você tem o período moderno da interpretação da Bíblia. A Bíblia deixa de ser interpretada como um livro espiritual, como um livro inspirado, e passa a ser interpretada como qualquer outro livro. Então, aquele aspecto espiritual do texto, ele vai sendo deixado de lado. E começa as discussões mais no tocante aos aspectos históricos e aos aspectos críticos do que, de fato, Deus falando comigo, Deus comunicando comigo através dos seus servos escolhidos.
Então você tem aí um importante estudioso desse tempo, né, Schleiermacher, que era um pastor, Friedrich Schleiermacher, que ele vai dar contribuições no que foi chamado de teologia liberal. Então, o Schleiermacher ele vai negar a historicidade dos milagres, a autoridade literal das Escrituras. Ele tentou, na verdade, tornar a fé cristã mais palatável aos que foram educados e influenciados pelos pensadores iluministas. Então, o Schleiermacher olha para o seu tempo e diz: espera aí, nós temos várias pessoas aqui, né, e a igreja do Schleiermacher era bem frequentada, né? Acredite se quiser, era bem frequentada. Ele era um nome importante nessa época. Então, ele dizia: olha, a gente precisa tornar isso daqui mais acessível para as pessoas que foram educadas no iluminismo, ou seja, que não acreditam em milagres, que não acreditam em ressurreição, em pessoas andando sobre as águas. Então, há aqui a tendência de se negar milagres e a autoridade das Escrituras e fazer um tipo de análise de pregação mais palatável nesse sentido. Então, esse tipo de leitura bíblica vai permear o iluminismo, chega até nos nossos dias, no período pós-moderno. É um tipo de leitura que trata a Bíblia apenas como um livro histórico qualquer, que fala a respeito de uma religião, tanto judaica como início do cristianismo, e deve ser lido dessa maneira. Tá? Então, nesse período, houve uma grande desconfiança, tá, da veracidade do texto bíblico. Bom, e aí nós chegamos no período pós-moderno, que foi o chamado período da virada linguística, tá? Onde várias outras teorias hermenêuticas surgiram para dar conta do atual momento e também para servir de resposta ao período iluminista. Só que o problema dessas novas hermenêuticas é que elas estão centradas no leitor propriamente, apenas no leitor, o que é chamado de intenção do leitor. Então, a história da interpretação bíblica caminhou assim: intenção do autor, onde lá atrás tentaram compreender o que o autor estava dizendo, qual era a proposta dele, o que ele queria dizer. Passou pela intenção do texto, bem, a gente já não dá mais para chegar ao que o autor quer dizer e tudo mais, então o que vale é o que o texto quer dizer. E depois, então, nas hermenêuticas pós-modernas, nós temos a intenção do leitor, como o leitor recepciona, como o leitor recebe esse texto, tá? Então, nessas novas hermenêuticas, você tem uma tentativa de analisar o texto em si, ignorando o seu aspecto histórico. Também a parte do princípio de que o texto possui múltiplos sentidos e não apenas um. Bem, o que a gente consegue observar aqui nesse panorama sintetizado sobre a história da interpretação? E desde lá do começo tentaram entender o texto bíblico, e essa tentativa passou desde uma leitura completamente alegórica do texto, como a parábola do bom samaritano. Isso depois teve uma preocupação um pouco mais de tentar entender a questão histórica para não forçar o texto a dizer o que ele não estava dizendo. No período da Reforma, buscaram resgatar a centralidade da Bíblia, porém, quando chega no Iluminismo, a Bíblia começa a ser descartada, descaracterizada, e no período pós-moderno surgem as hermenêuticas contextuais. Então, o que vale é o que o leitor lê, da maneira que ele lê. E aí você tem teologia da libertação e outros tipos de teologia, porque leva em conta apenas a leitura contextual, né? O filtro é o leitor. Bom, diante disso tudo, eu acho que a gente tem que levar em conta aqui o seguinte: a gente não pode desprezar a questão histórica do texto bíblico. Como diz o Craig Keeney, é ela que vai balizar a nossa interpretação, é ela que vai balizar para que as pessoas não afirmem que qualquer interpretação vale, mas a gente não pode perder de vista e deixar de lado que a Bíblia não é um livro qualquer, que a Bíblia é um livro inspirado. E, portanto, ela deve ser interpretada à luz da iluminação, ou seja, pedindo ao Espírito que ilumine o nosso intelecto, ilumine a nossa mente, para que você possa conseguir interpretar o texto bíblico. Então, nós vamos buscar o contexto histórico, nós vamos buscar o que o autor está querendo dizer,
mas sem perder de vista a ação do Espírito e também sem perder de vista que o que está narrado na Bíblia aconteceu de fato. Então, quando Jesus andou sobre as águas, aquilo não foi um mito contado pela igreja. Quando Jesus curou um cego, um leproso, um paralítico, aquilo não foram mitos criados pelos discípulos para validar a crença deles. Aquilo de fato aconteceu. Eu digo isso porque há estudos atuais que têm buscado mostrar e comparar Lucas, né, o evangelista Lucas, que escreveu Lucas Atos, mostrar ele dentro de um paralelo com os historiadores do mundo antigo. Então, estudos têm colocado lado a lado historiadores do mundo antigo e as características que esses historiadores tinham na hora de narrar os fatos e Lucas. E esses estudos têm apontado a semelhança entre Lucas e esses historiadores, mostrando que Lucas, quando narra quando apresenta o seu evangelho, ele deixa muito claro: o que eu estou apresentando aqui, ele diz no capítulo 1, eu estou apresentando a partir de relatos que eu apurei. Eu fui atrás de testemunhas oculares, eu perguntei às pessoas que vivenciaram os fatos que eu vou apresentar aqui. Né? E em Atos, ele vai participar também de algumas viagens com Paulo e vai também pesquisar testemunhas oculares. Então, esses estudos têm sido decisivos para dizer Lucas tem o desejo de ser um texto histórico. Então, quando ele está falando de um milagre, quando ele está falando da ressurreição, quando ele está falando da descida do Espírito Santo, ele não é mitológico, não é um mito. Pelo contrário, ele é histórico. Se eu leio os historiadores do mundo antigo, dizendo que esses historiadores são históricos, e quando eu coloco Lucas, eu percebo que Lucas usa as mesmas estratégias narrativas que esses historiadores, porque ele quer ser histórico também, por que eu vou afirmar que esses historiadores são históricos e Lucas não? Lucas é tão histórico quanto. Então, embora a gente viu aqui que chegou o período crítico, que desprezaram, o pós-moderno, que valorizou demais o leitor, a gente precisa se balizar nas escrituras. Considerar que a gente tem que fazer o máximo exercício de tentar compreender o que Paulo queria, o que Lucas estava tentando nos dizer, o que os autores estavam tentando nos comunicar, entendendo que nós estamos diante de um texto e de fatos históricos que ocorreram e também precisamos do auxílio bendito do Espírito Santo para que ele ilumine o nosso intelecto e assim seja possível compreender o texto bíblico. Não adianta nada nós apresentarmos aqui ferramentas, apresentarmos aqui a característica da Bíblia, dos seus gêneros literários, se você não buscar deixar que o Espírito ilumine no seu intelecto a interpretação. Não há como interpretar sem a ação também do Espírito. Não adianta ferramentas hermenêuticas sem a iluminação do Espírito. Tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula e eu te aguardo para a nossa próxima aula.